Mas existe uma técnica que nós, inclusive, adotamos em alguns casos no nosso consultório e que tem, né, mostrado resultados muito positivos que a gente gostaria de compartilhar. É uma técnica terapêutica que trabalha diretamente na desconstrução desse superego tirânico e ajuda a pessoa a desenvolver uma relação mais saudável consigo mesma. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta. Estou aqui, como todos os sábados, ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo. Querido ouvinte, qual a avaliação que você faz de você mesmo? Pergunta difícil, hein? Você se considera uma pessoa competente, capaz, hábil para fazer as coisas, ou é daquele tipo que vive se diminuindo, dizendo que nada que faz dá certo, que tudo o que decide colocar em prática não prospera? Com que grau de severidade você se autoavalia? Pois é, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que eu e a Eliane vemos rotineiramente no consultório, tanto assim que decidimos, né, colocar luz nesse tema aqui na rádio, porque ele tem aparecido cada vez mais, nos dias atuais, cada vez mais nos nossos atendimentos, que é a compulsão à autocrítica ou a autocrítica compulsiva, né, se você quiser chamar assim. Esse comportamento está se tornando cada vez mais comum, está se tornando praticamente um padrão, e muita gente nem percebe o quanto isso impacta negativamente nas suas vidas, né, Eliane? É isso mesmo, Edgar. E veja como isso é verdadeiro, querido ouvinte. Pense em quantas vezes no dia você se pega se criticando. Quantas vezes você se julga. Às vezes, geralmente é assim, sem nem perceber. A gente fica ouvindo aquela vozinha falando na nossa cabeça, aquela voz que aponta sempre os nossos defeitos, nossas falhas. Aquela vozinha que diz que tudo que você faz errado. Isso é o que nós chamamos de compulsão à autocrítica. É aquela voz interna que só aponta o errado de você. É um ciclo que parece não ter fim e que impede a pessoa de se enxergar de forma positiva. Mesmo quando ela tem liberdade e condições de agir, a pessoa não consegue. Ela não consegue porque está sempre presa ao medo de errar. Olha só, ao medo de errar. Ou aquela sensação de que ela nunca é boa o suficiente. Você já se sentiu assim? Pois é. Esse comportamento, gente, ganhou uma dimensão dramática quando, nas relações interpessoais, essas pessoas têm muita dificuldade de manifestar o que ela realmente pensa ou deseja. Elas se sentem inadequadas, como se não fossem interessantes ou importantes o bastante. Claro, elas se sentem inseguras porque qualquer coisa que fizeram, elas irão se julgar como erradas, elas se julgaram como erradas. Mesmo quando fazem tudo certo, o sentimento de culpa e vergonha está sempre presente. E por que essas pessoas agem assim, diga? Pois é, porque no fundo o que acontece com essas pessoas é que elas estão presas num superego feroz, né? Que é a parte da nossa mente responsável por nos criticar, por comparar o nosso eu real com o nosso eu ideal. E o que é o eu real e o eu ideal? Então vamos lá. Primeiro, para quem não está familiarizado com esse conceito do superego, que foi criado por Freud, o superego é uma função da nossa psique que fica nos dizendo o tempo todo como deveríamos ser, de acordo, obviamente, com padrões que nós mesmos construímos ou que absorvemos durante a vida, especialmente na fase da infância. Ou seja, existe um eu real, que é aquele que nos tornamos seguindo padrões desde a nossa infância, e existe também o eu ideal, que é aquele que nós idealizamos como sendo o nosso eu perfeito. E existe
essa vozinha interna que compara o que nós somos com o que nós achamos que deveríamos ser. E ela funciona o tempo todo. E quando nós não atingimos esse eu ideal, vem o sentimento de vergonha, o sentimento de culpa, de insegurança, de impotência, muitas vezes. Agora, pensa bem, gente, o nosso eu ideal é sempre perfeito, né? Então, adivinha só, a comparação vai ser sempre injusta, não vai? Claro. Porque eu comparo a perfeição com alguém que, na sua percepção, está sempre errado. Você acha que isso vai dar certo? Né? A pessoa real nunca vai alcançar esse eu ideal, né? E o resultado disso é que a gente acaba se sentindo frustrado, se sente culpado, como se estivesse sempre aquém do que deveria ser. E esse processo gera uma autocrítica contínua, desgastante. E para algumas pessoas isso se torna tão intenso, mas tão intenso, que afeta profundamente a maneira como elas se veem, como vivem e como interagem no meio social. Mas aí vem a pergunta, né? Por que que algumas pessoas têm esse superego tão feroz, tão implacável? É claro que isso não é uma regra, né? Mas na maioria das vezes, conforme a nossa experiência clínica conta, na maioria das vezes o problema foi criado lá na infância. E geralmente essas pessoas tiveram pais ou cuidadores muito dominadores, muito controladores, pais extremamente protetores. O que acontece é que, desde pequenos, elas aprenderam a suprimir seus desejos e vontades para se adaptar a figuras de autoridade que eram muito rígidas ou exigentes. Então, quando uma criança percebe que seus desejos são constantemente reprimidos ou desvalorizados por quem deveria estar cuidando dela, vocês podem imaginar, né, o que pode acontecer. Ela começa a internalizar a ideia de que deve ter alguma coisa errada com ela mesma. E isso acontece porque, para a criança, obviamente, os pais, ou os cuidadores, no caso, são figuras de extrema importância. Se eles estão dizendo que ela não pode fazer ou ser determinadas coisas, então a conclusão é óbvia, né? A criança vai pensar assim: eu sou ruim, eu devo ser uma pessoa péssima, porque os meus pais, que são as pessoas mais importantes para mim, dizem que me amam e me protegem. Então, sempre que me criticam e me controlam, é porque realmente eu não estou valendo muita coisa. Eu não sou Valida, capaz de né? muita Uhum. coisa. Esse tipo de pensamento é muito destrutivo e forma a base do que mais tarde se torna essa compulsão à autocrítica. Então, gente, pessoas extremamente autocríticas, autojulgadoras, pessoas inseguras, que têm medo de agir, geralmente, né, vamos dizer que na maioria dos casos, tiveram pais ou cuidadores que adotaram posturas destrutivas, como essa que a gente falou, com relação aos seus comportamentos, né, quando crianças. E é nesse momento que o superego entra em ação, né? Porque essa é a parte da nossa mente que internaliza os padrões de comportamento que os pais impõem, mas de uma forma distorcida e exagerada. Em vez de apenas nos ajudar a seguir regras básicas de convivência e ética, ele se transforma em uma espécie de tirano interno, que fica nos criticando e nos condenando por qualquer coisa que não esteja à altura dos nossos padrões de, entre aspas, perfeição. Que, por sinal, são impossíveis de alcançar, como a gente já disse, né? Porque padrões de perfeição é algo subjetivo e limitador, né? Não tem como você jamais alcançar o padrão de perfeição que você mesmo impõe a você. É isso mesmo. E pessoas com essa compulsão autocrítica, elas acabam vivendo uma verdadeira prisão mental, onde nada que elas fazem parece bom o bastante. Nunca são suficientes, nunca é satisfatório. E o que é curioso e profundamente triste, na minha opinião, é que muitas dessas pessoas são, na realidade, extremamente pessoas com muitos valores. Né? Olha que interessante. São pessoas preocupadas com o próximo,
pessoas misericordiosas, pessoas éticas, pessoas preocupadas em fazer o bem. E elas são extremamente competentes no que fazem, né? Elas são habilidosas, são até talentosas, mas ainda assim elas se enxergam como se fossem as piores pessoas do mundo. Essas pessoas, gente, não conseguem enxergar as suas qualidades. Elas vivem num ciclo de culpa, de vergonha, que parece não ter fim. E por mais que elas façam tudo ali certo, né, no ponto de vista dela, o superego delas não dá trégua. Gente, pessoa assim vive um tormento mental muito grande, é muito sofrimento. Elas não conseguem enxergar seus valores. Ela nunca enxerga o certo dela. E aí como é que fica a vida desses indivíduos, né? Eles acabam com medo de arriscar, medo de se posicionar, de tomar decisões, porque na cabeça delas qualquer escolha pode ser a escolha errada, né? Aliás, para elas, a escolha sempre é errada. E para ajudar ainda mais esse padrão, sempre que tem alguém ao redor que vai reforçar essa ideia de que ela fez uma má escolha, né? A gente costuma dizer que a resistência, a sabotagem, ela encontra E como aliados. encontra, né? Oh, Como encontra. Sempre vai ter alguém para validar aí, tá vendo? e vale a pena dizer que, embora essas pessoas na infância e talvez também na adolescência tenham convivido com familiares dominadores, nem sempre esses pais ou cuidadores são agressivos, né? Não é isso que eu tô Muitas falando. vezes Uhum. eram pessoas aparentemente boazinhas, mas que exerciam um controle excessivo sobre os filhos. Aquela famosa ideia de superproteção, sabe? E a superproteção, o que ela vai fazer? Ela impede que ela impede a criança de tomar decisões por si mesma. Ela impede a criança de errar, de aprender com os próprios erros. A superproteção dos pais impede a criança de crescer, de amadurecer. E essa criança, com certeza, vai se tornar um adulto inseguro nas suas decisões. E esse tipo de controle, apesar de vir, né, disfarçado, de cuidado, também cria um ambiente muito sufocante. Cria um ambiente de manipulação muito forte, que contribui ainda mais para o desenvolvimento desse superego feroz, né, que a gente está falando aqui. E os pais, por sua vez, sequer tinham ideia de que estavam provocando essa situação nas mentes dos seus filhos. Como a gente fala, né, gente? Os pais sempre agem da melhor forma que eles podem agir, mas infelizmente falham, né? E eles nem percebem que exerciam essa dominação, ou exercem essa dominação, na certeza de que isso era o melhor a fazer para proteger a criança. Então, não é bem assim a superproteção, né? Não é deixar fazer, né? Exatamente. Bom, mas então, diante disso tudo, como lidar, né, com essa situação? Como sair desse ciclo vicioso de autocrítica? Bom, em primeiro lugar, é fundamental que pessoas assim possam contar com o apoio de um terapeuta, de um psicanalista, de um hipnoterapeuta, para que ele possa ter, né, o apoio, a orientação adequada para lidar com essas questões que habitam o inconsciente, né? Habitam uma região da mente que muitas vezes a gente não acessa de forma consciente. Mas existe uma técnica que nós, inclusive, adotamos em alguns casos no nosso consultório e que tem, né, mostrado resultados muito positivos que a gente gostaria de compartilhar. É uma técnica terapêutica que trabalha diretamente na desconstrução desse superego tirânico e ajuda a pessoa a desenvolver uma relação mais saudável consigo mesma. A primeira coisa que essa técnica faz é ajudar a pessoa a reconhecer que essa voz crítica interna não reflete a realidade. Ela é apenas uma repetição das mensagens que foram internalizadas lá na infância, mas que não fazem absolutamente nenhum sentido na idade adulta, no momento presente. E o resultado dessa técnica é a pessoa começar a questionar essas crenças, começar a reconstruir a sua própria autoimagem de uma forma alinhada com a realidade dela. E além disso, a técnica é muito legal também
Porque, paralelamente ao tratamento, ela pode desenvolver um sentimento de autocompaixão. Então, ao invés de se punir e de se criticar, a pessoa aprende a ser mais gentil consigo mesma. Ela começa a reconhecer suas falhas sem se destruir por isso. A gente precisa entender, gente, que errar faz parte da experiência humana e que a busca pela perfeição só vai nos levar à frustração. Porque, como falamos, a perfeição é subjetiva. Você consegue atingir essa perfeição em termos de uma consciência maior, né, o que a gente fala aqui no programa, quando você começa a ser você mesmo, aceitando quem você é, suas sombras e sua luz. E essa perfeição também, ela é relativa, né? Porque a Sim. ideia de perfeição no nosso atual estágio evolutivo é uma perfeição, digamos assim, bastante imperfeita, A né? perfeição dessa realidade é muito física, muito Ela é muito, material, né? e por consequência muito pobre, muito aquém daquilo que é a verdadeira perfeição. Então, a própria ideia da perfeição é em si uma ilusão, Sim. né? Uhum. Bom, mas uma das coisas importantes que essa técnica que a gente propõe aqui traz é a possibilidade de desenvolver também a autoconfiança, né? Isso é muito legal, é um, digamos assim, um efeito colateral positivo, desenvolvimento da autoconfiança. A pessoa começa a perceber que ela tem muitas qualidades, muitas competências e que não precisa estar o tempo todo se comparando com esse eu ideal inatingível. Aos poucos, ela vai aprendendo a equilibrar o superego com uma dose saudável de autoestima e de autoconfiança, né? Bom, mas afinal de contas, estamos falando, falando, E não falando fala com aqui essa e não técnica, né? fala qual é a bendita da técnica. Qual é a técnica? O seu superego fica dizendo o tempo todo para você que você não é bom. Não é isso que a gente está falando? Né? Que você não é suficiente, que você é incapaz, que você é culpado, que você faz tudo errado e assim por diante. Então você precisa uma força que atua no polo contrário, né, toda essa negatividade, na mesma frequência e proporção que o superego utiliza. Então, como funciona? Para equilibrar isso, para contrabalancear essa prática do superego, você precisa de uma ação oposta ao superego. E de que forma? Dizendo para você mesmo: tudo o que eu faço está sempre certo. Tudo o que eu Tudo que eu faço faço está está sempre sempre certo. certo. Ah, Eliane, mas isso é muito prepotente. Vamos lá, vamos explicar. Não. Independente de você acreditar nessa frase ou não, gente, repita isso em voz alta sempre que possível. Mas se não for possível, faça isso mentalmente. Mas faça isso várias e várias e várias e várias vezes ao dia. Esse pensamento é o pensamento natural de quem não tem um superego feroz. Portanto, para quem sofre de compulsão autocrítica, quem tem esse superego feroz, precisa ter esse padrão de pensamento implantado artificialmente. Não vai ser natural da pessoa, ela não vai conseguir isso fazer naturalmente. Então tem que ser artificial mesmo. E isso se dá pela repetição intencional da frase. Exatamente, é como quebra um padrão. A gente muda o padrão e começa a repetir. É claro que nós sabemos que ninguém faz tudo sempre certo, gente. Isso não é verdade. A gente erra, né? O erro faz parte da humanidade. Mas aquilo que o superego diz, que tudo que você faz é ruim, tudo que você faz é errado, não serve, também não é verdadeiro. Ninguém é 100% ruim e ninguém é 100% bom. Todos nós temos qualidades e defeitos a serem aperfeiçoados. Por isso que essa ferramenta tem se mostrado muito eficaz, se usada com a frequência e da forma correta, com rotina. Exatamente, porque a gente, é, o seu superego vai estar lhe falando, não, não é verdade não, você não faz tudo certo não, você faz errado. Mas aí você vai lá e repete. Tudo Repete, que eu faço repete, está sempre certo. repete, gente, é isso, é a repetição que muda um padrão, tá? E aqui, né, a gente pode até estender isso para qualquer padrão que você esteja vivendo na sua vida. Pode usar a mesma técnica. O que que você pega? Pega uma força oposta àquilo que você está seguindo como padrão negativo, né? No E polo no polo positivo positivo e começa a e repetir. começa a repetir.
que para o nosso inconsciente, para o nosso subconsciente, ele não sabe que não é verdade, né? Exatamente. Para ele, Para a mente, né? é verdade. Tudo Exato, é verdade. tudo é Tanto é verdade. que se o seu superego fica dizendo que você é incapaz, você se considera incapaz. Então, quando você artificialmente implanta esta ideia de que você não é incapaz coisa nenhuma, de que você é extremamente capaz, ele aos poucos vai assimilando essa nova mensagem até o momento que passa a ser algo natural seu. E mesmo se você tropeçar, né? Se você falhar, o superego vai, ó, tá vendo? Não falei que, né? Você não era tão bom assim? Você fala, tudo que eu faço está sempre certo. Por quê? E aí entra, né, numa consciência maior que a gente sempre diz, tudo segue uma perfeição divina. Então aquela sua falha vai te empurrar para um lugar muito melhor. Vai te fortalecer porque ela Exato. traz, né, embutida na falha, há sempre um aprendizado. Na pior das hipóteses, você já sabe como não fazer, né? Uma das opções de Tudo é não fazer aprendizado. alguma coisa. Tudo é Tudo é aprendizado. aprendizado. Então aquela falha não, né, não desmorona, assim, não esmoreça quando você falhar. Fala, puxa, eu estou falando que eu sempre faço tudo a coisa certa e falho. Ok, né? Levanta, vamos lá, continua, porque aquele aprendizado você teve e você segue a vida. Então, se você se identificou, né, com essa compulsão autocrítica, saiba que isso, gente, pode ser mudado. É possível reprogramar a forma como você se vê e começar a viver uma vida, né, muito mais leve, mais equilibrada, sem esse peso constante de culpa, de julgamento. Uma vida mais alinhada com sua verdadeira essência. Não é um processo fácil, a gente sabe disso. Eu sei, né? O Edgar sabe, todos nós sabemos. Mas com o tempo, gente, com as ferramentas certas, você chega lá. É totalmente possível, né, Edgar? É totalmente possível. E o ideal é que você possa fazer isso com um acompanhamento terapêutico, com um profissional, um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, ou um hipnoterapeuta, Qualquer. ou algum outro terapeuta em qualquer outra linha que possa te amparar, te assessorar, Ele te vai te ajudar direcionando, né? nesse Nesse processo. fortalecimento. É isso mesmo. Querido ouvinte, semana que vem a gente volta, 12h30, aqui na Vibe Mundial. Mas se você quiser mais conteúdo como esse, você pode acompanhar a gente pelas redes sociais. No Instagram, a Eliane está como @ElianeBim e eu estou como @EdgarBim. E no YouTube você tem o vídeo de hoje, mais todos os vídeos dos programas e mais muitos outros vídeos com outros conteúdos no canal BIM91, Isso. BIM91. Gente, dá uma força no nosso canal, compartilhe os vídeos, comentem, né? Se inscreva no nosso canal, ajuda o nosso canal aí a dar uma crescida. E se você quiser agendar uma sessão ou obter mais informações sobre os nossos atendimentos em psicanálise sistêmica, que é uma técnica extremamente empoderadora, que vai olhar, né, ou ser integral, tanto nos campos físicos, mental, emocional e espiritual, você pode mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você. Assim também como se você estiver interessado em sessões de hipnoterapia ou de constelação familiar. O número da Eliane é o 11 9 8420 9959, 11 9 8420 9959, e o meu número é o 11 9 7563 3113. 11 9 7563 3113. Lembrando que esses números atendem somente pelo WhatsApp, tá bom, gente? Queridos ouvintes, sábado que vem a gente volta, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos uma linda semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.